Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Raul da Abrileduca.com e hoje a nossa aula vai ser sobre a região Nordeste. Mas antes disso, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, dar like no vídeo e ativar o sininho. E agora, bora para a aula! Bom, vamos começar do início. A região Nordeste é a segunda região mais populosa do país. Nos últimos anos, ela tem alcançado aí um maior dinamismo econômico e maior integração do mercado nacional e também do mercado internacional. Apesar disso, a região também é tema de constantes debates acerca das desigualdades regionais no Brasil. Galera, desigualdade regional é só a gente perceber, porque a região Sudeste é mais desenvolvida tanto socialmente quanto economicamente que a região Nordeste. Ponto bom para a gente pensar e desenvolver durante a aula. Bom, na questão climática, existe o clima tropical, mas na parte litorânea da região nordestina, e também existe o clima semiárido. Então, no litoral, você vai ter um clima mais quente, só que um pouco mais chuvoso, e no interior você vai ter também um clima quente, só que com estações extremamente secas. Na parte do relevo vão se destacar o Planalto da Borborema, a planície costeira e a depressão sertaneja. Na hidrografia, o rio mais famoso é o Velho Chico, São Francisco, e esse rio foi alvo de grandes obras do governo federal. Essas obras e o clima da região do interior nordestino, no sertão nordestino, vão estar interligadas. Você sabe por quê, galera? Bom, o clima tropical semiárido presente na região Nordeste é caracterizado pela pequena quantidade de chuvas e sua distribuição irregular durante o ano. Essa seca presente na região Nordeste acontece por pelo menos dois fatores, galera. Bastante importante essa parte da aula, vem comigo. O principal fator é a circulação atmosférica de massas de ar úmidas que se dirigem a essa região e perdem umidade ao longo do trajeto. E quando chegam, apresentam características de massas de ar secas. Isso também vai explicar a irregularidade das chuvas a cada ano. E essas massas de ar que eu acabei de falar para vocês, elas podem variar sua característica ali no seu trajeto. Então ela sai de uma região de forma úmida, ou seja, ela vem do litoral nordestino úmida, e quando ela chega no sertão nordestino, ela perde essa umidade e faz com que se crie uma zona de alta pressão que não deixa a umidade entrar na região Nordeste, e aí essa região se torna uma região seca. Bom, outro fator é o relevo, galera. Como eu disse para vocês, existe lá a massa de ar que vem do Oceano Atlântico, que é uma massa de ar úmida. Porém, como o relevo do Planalto da Borborema é alto, quando as massas de ar sobem, num ponto mais alto da atmosfera, ela vai se resfriar e se tornar um ar mais denso e seco, certo? Então isso vai contribuir também para que o sertão nordestino exista. Bom, existe também a possibilidade que acontece essa massa de ar que vem do Oceano Atlântico superar o Planalto da Borborema e ocorrer a chuva orográfica, que ocorre a partir dessa formação de relevo do Planalto. Mas esse evento da chuva orográfica em função do Planalto da Borborema é um evento mais raro de acontecer. Bom, depois ali do Planalto da Borborema, galera, na região Nordeste, nós estamos chegando no sertão nordestino. O sertão nordestino possui a caatinga como vegetação predominante. Então, além do Planalto da Borborema, existem também as depressões, a sertaneja e a do São Francisco, e as planícies costeiras, que estão associadas aos climas da região e resultam de espécies vegetais específicas. Em locais de climas mais úmidos, de clima litorâneo, ocorre a vegetação de Mata Atlântica. Falando um pouco mais sobre a caatinga, ela é uma vegetação não florestal, porque as árvores não são espécies vegetais. Vão existir ali algumas árvores que vão se manter folhadas ao longo da estiagem, mas ela tem aquela vegetação um pouquinho mais seca e retorcida. Então as espécies vegetais que predominam no ambiente da caatinga são arbustivas e herbáceas. As arbustivas nós podemos citar como exemplo os cactos. Os cactos geralmente apresentam folhas de pequena espessura,
certo? Mas um pouco mais grossa e também na forma de espinho. Então, ao longo do período de estiagem, a água dos rios torna-se escassa e passa a alimentar os lençóis subterrâneos que vão desaparecendo em superfície. A população local, galera, obtém a água para o seu abastecimento por meio de poços cavados nos leitos dos rios secos. Esses rios secos, galera, não apresentam águas superficiais ao longo de todo o ano e são chamados de rios intermitentes. Rios intermitentes significa que são rios que secam, que é o caso da maior parte dos rios nordestinos. As bacias hidrográficas que mais se destacam são as do rio do Parnaíba e do São Francisco. As duas são perenes, ou seja, são rios que não secam durante o ano. O rio São Francisco é popularmente conhecido por Velho Chico e é o rio mais importante do Nordeste. O Velho Chico vai possuir o maior volume de águas e por isso vai ser o rio mais importante da região. Este rio ele não seca, ou seja, ele é perene. Isso vai acontecer graças à localização das suas nascentes, que estão localizadas na Serra da Canastra, ou seja, no norte de Minas Gerais. Então, galera, essa foi a nossa aula que deu aí um panorama geral da região Nordeste. E nas próximas aulas que tem aqui no nosso canal, nós vamos especificar cada um desses temas. Se você não sabe, corre lá. E outro papo que eu quero dar para você aqui, meu amigo e minha amiga, galera, nós da brioeduca.com, a gente está com um projeto bem legal para ajudar você a passar de ano. Professor, tenho dúvida de matemática, português, geografia, história, tudo? Vem com a gente que a gente vai te ajudar lá no brioeduca.com. Certo, galera? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.